Então, hoje nós vamos aprender sobre ângulos. Mas o que é um ângulo? Um ângulo, ele é a abertura entre duas retas. Então, vou desenhar duas retas aqui. A abertura entre essas duas retas a gente chama de ângulo. Então, tem um ângulo aí. Vou desenhar outro ângulo aqui do lado. E como vocês podem ver, essas duas primeiras retas estão mais abertas do que essas outras retas aqui que eu desenhei depois. Então a gente vai dizer que esse primeiro ângulo é maior que o segundo ângulo, porque a abertura dele é maior que a do segundo. Geralmente, a gente dá nome aos ângulos por uma letra grega. Então eu vou chamar esse primeiro ângulo de alfa e esse segundo de beta. Como a gente viu, o ângulo alfa é maior que o ângulo beta. Esse ponto aqui, onde as retas se encontram, do ângulo, ele tem um nome especial. Esse ângulo, esse ponto se chama vértice do ângulo. E uma das principais unidades utilizadas para medir os ângulos é o grau. Mas o que é o grau? O grau, os matemáticos pegaram circunferência, e começaram a dividir ela em 360 partes. Pegaram aqui, foram dividindo ela, até deixar ela toda dividida em 360 partes. E cada parte dessa, eles chamaram de 1 grau. Então, uma volta completa na circunferência tem 360 partes ou 360 graus. Então, se eu pegar uma circunferência, dividir ela em 4 partes iguais, eu vou ter que cada ângulo desse, circunferência inteira tem 360 graus, dividido por 4, eu tenho 90 graus para cada parte dessa. Então, esse ângulo aqui vale 90 graus, esse vale 90 graus, esse vale 90 graus, e por último, esse aqui também vale 90 graus. Se agora, ao invés da gente dividir ela em 4 partes iguais, a gente dividir em 2 partes iguais, a gente vai ter que o ângulo agora vai valer 360 graus, que é a circunferência inteira, dividido por 2, que dá 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é de 180 graus. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque para dividir a circunferência no meio, ao meio, eu tracei uma reta. Então, a gente está vendo aqui que o ângulo da reta vale 180 graus. E isso vai nos ajudar em vários problemas de geometria. Então vamos fazer um exemplo agora. Exemplo 1. Então, vou traçar aqui uma reta. Outra reta aqui. Vou dizer que esse ângulo vale 30 graus. Quero saber quanto vale o ângulo X. Ora, mas a gente acabou de ver que o ângulo de uma reta ele é 180 graus. Então, esse ângulo aqui, daqui para cá, ele tem que ser 180 graus, porque essa coisa laranja é uma reta. Mas também esse 180 graus pode ser visto como esse x aqui, mais esse 30.
Então, escrevendo a equação, x mais 30 graus é igual a 180 graus. Passando o 30 para o outro lado, em que x é igual a 180 menos 30. E aí o nosso x ele vale 150 graus. Então, nunca esquecer que o ângulo de uma reta é 180 graus. Vamos agora para a classificação dos ângulos. Um ângulo ele pode ser agudo, né? Quando ele é menor que 90 graus, ou seja, ele é uma coisa fechada desse jeito aqui. Ele pode ser um ângulo reto, que é o ângulo igual a 90 graus, que ele é uma quina. Para representar um ângulo de 90 graus, a gente geralmente não coloca o valor de 90 aqui, a gente representa com um quadradinho e um pontinho no meio. E a gente pode ter um ângulo obtuso, que é o ângulo que é maior que 90 graus. Ou seja, ele é uma coisa bem aberta. Mais aberta que a quina de 90. Falando agora sobre nomenclatura, a gente vai dizer que dois ângulos são complementares quando dois ângulos somarem 90 graus. Ou seja, por exemplo, 30 graus e 60 graus. São dois ângulos complementares, pois a soma deles dá 90 graus. Fazendo um esboço aqui de dois ângulos complementares, tem um ângulo de 90 graus. E aí, se a gente dividir esse ângulo de 90 graus em dois pedaços, esses ângulos aqui são complementares, pois a soma deles é 90. Existem também os ângulos suplementares, que são dois ângulos que têm a soma 180 graus, por exemplo, 25 graus e 155 graus. A gente sabe que a reta é 180 graus, então a gente pode representar dois ângulos suplementares assim. Primeiro ângulo aqui, segundo ângulo aqui. E a soma deles é 180, porque a reta tem 180 graus. Por último, a gente tem os ângulos replementares, que são aqueles que somam 360 graus. Como exemplo, a gente tem 20 graus e 340 graus. A soma deles dá 360. Para representar eles graficamente, pode fazer assim. Esses dois ângulos que aparecem na figura, o rosinha mais o azul, eles somam 360 graus, porque eles estão completando a volta completa, que, como a gente já viu, é 360 graus. Outra coisa importante sobre ângulos são os ângulos opostos pelo vértice, que geralmente a gente abrevia para OPV. Então, vou passar duas retas agora. Essa reta laranja e essa reta azul. E a gente vai dizer que os ângulos opostos pelo vértice são
ângulos que estão de lados opostos, de acordo com esse vértice aqui. Então, se eu tiver esse ângulo aqui, o oposto a ele é este outro ângulo aqui desse lado. Os ângulos opostos, eles sempre vão ser iguais, certo? Se eu chamar, por exemplo, esse aqui, ângulo aqui de alfa, esse aqui de beta, a gente vai poder dizer que esse alfa é igual a esse beta. Por quê? Vou chamar esse outro ângulo aqui de K. A gente já viu que o ângulo de uma reta, ele vale 180 graus. Então, olhando para essa reta laranja, o que a gente tem? A gente tem que esse ângulo todo aqui é 180 graus, mas por outro lado, ele é alfa mais K. Isso dá 180 graus. Olhando agora para a reta azul, a reta azul tem ângulo de 180 graus, esse ângulo aqui é 180 graus, mas por outro lado, ele é beta mais o K. Então, beta mais K dá igual a 180 graus também. Se a gente pegar essas duas equações agora que a gente tem e subtrair, o que a gente vai ter? K com menos K vai embora. 180 com menos 180 vai embora. E aí a gente fica só com alfa menos beta igual a zero. Passando o beta para o outro lado, a gente tem que o alfa é igual ao beta. Que era o que eu tinha falado no início. Ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Assim, para exemplificar aqui na figura, oposto a esse ângulo K aqui, a gente tem esse ângulo aqui de baixo. Então, a gente vai poder dizer que esse ângulo aqui embaixo, ele também é K, porque ele está oposto a esse aqui de cima. Para terminar, vamos fazer um exemplo 2 sobre ângulos OPV. Então, vou colocar aqui. Vou dizer que esse ângulo aqui vale x mais 50 graus. E vou dizer que o valor desse ângulo aqui é 2x mais 30 graus. Note que esses dois ângulos, eles são OPV. Então a gente vai poder dizer que x mais 50 graus é igual a 2x mais 30 graus. Passando o 30 para lá e o x para cá, a gente tem que 50 graus menos 30 graus é igual a 2x menos x. A gente tem então que 50 menos 30 é 20 graus igual a x. Logo, trocando a ordem, né? X é igual a 20 graus. E aí, a gente encontrou o que a gente queria, que é o valor de x. Então, essa é a nossa primeira lição sobre ângulos. Até mais.